Cais foi testemunha de muitas partidas e de muitas chegadas. Por aqui passaram grandes figuras da história e milhares de cidadãos anónimos, pois esta era a entrada na cidade. Partimos daqui para uma viagem no tempo, pela cidade do Funchal. A primeira tentativa de aqui construir um cais data de meados do século XIX, mas a obra não chegou a ser concluída. Este cais, propriamente dito, foi construído em duas fases. A primeira teve início em 1889 e entrou em funcionamento em 1895. A ampliação aconteceu na década de 1930 e foi inaugurada com a presença das autoridades a 28 de maio de 1933. O cais mede 83 metros de comprimento e cerca de 17 de largura. Foi também em meados do século XIX que esta zona passou a ser conhecida como a entrada da cidade. Em 1839 foi iniciada a construção de uma rua precisamente com esse nome, Entrada da Cidade. Existia uma das portas da muralha do Funchal e a pequena artéria existente chamava-se Rua da Saúde. Cem anos mais tarde, em 1939, haveria novas transformações, com a abertura da Avenida do Mar, a marginal da cidade do Funchal, cujas obras decorreram em duas fases até 1942. Ao longo dos anos, o aspecto da entrada da cidade foi-se modificando, mas uma coisa se manteve: a ideia de uma alameda que ligava o mar ao coração da cidade. Mudanças são mesmo no nome. Com a implantação da República em 1910, grande parte dos nomes das ruas sofreria alterações. A entrada da cidade fazia parte da lista e passaria a chamar-se Avenida João Gonçalves Zarco, em homenagem ao navegador português que redescobriu a Madeira e reivindicou esta ilha para a coroa portuguesa. Mesmo com outro nome, esta continuou a ser a rua que todos percorriam na chegada ao Funchal. Era o primeiro contacto com a vida na cidade. Para muitos viajantes que beneficiavam de uma curta escala, a Avenida Zarco e algumas artérias à volta era tudo o que viam, e isso era por vezes suficiente para acalentarem o desejo de voltar à ilha. Um dos pontos de referência mais importantes da Avenida Zarco é o Palácio e Fortaleza de São Lourenço, um edifício que acompanha grande parte da história da Madeira. Construído em diversas fases, a partir do início do século XVI, sofreu diversas transformações, as mais recentes das quais já no século XX. O primeiro passo da construção foi o baluarte velho da época manuelina, que depressa se revelou insuficiente para defender o Funchal dos frequentes ataques de piratas e corsários. Em 1566, o violento ataque ao Funchal do corsário francês Bertrand de Montluc mostrou que era preciso fazer algo mais. Depois desse ataque, entramos no domínio filipino, portanto em 1580, e é dado início então, portanto, ao melhoramento das defesas da ilha, nomeadamente aqui a fortaleza de São Lourenço, onde estamos, porque São Lourenço era o santo padroeiro dos Filipos de Espanha e outras pequenas fortalezas que foram sendo construídas, nomeadamente Nossa Senhora da Conceição do Ilhéu, mais tarde a bateria da Alfândega, onde é a Assembleia Regional, portanto, constituíam o dispositivo de defesa marítima. Portanto, e foi assim que o Palácio de São Lourenço, numa espécie de metamorfose, se foi transformando. Por esta porta de armas já passaram figuras ilustres em diferentes momentos. A presença de sentinelas e o render da guarda repetem-se, dia após dia, há séculos.
É um dos poucos locais do país onde isto ainda acontece. A nossa guarda diária, que é rendida diariamente, e todos os dias obedece a uma escala de serviço com pessoas diferentes a fazer este serviço, com militares diferentes. Esta renda da guarda certamente já é aqui realizado pelo menos há 300 anos. Mas a entrada nem sempre se fez por esta porta. Era feita pela antiga Casa da Guarda, que dá para o Largo da Restauração e onde desde 2010 funciona o Museu Militar da Madeira. Esta exposição, portanto, tem 3 vertentes. Uma delas é contar, portanto, a importância que a Madeira teve no apoio aos descobrimentos, a história militar da Madeira e, sobretudo, a história da própria fortaleza em si. Estes são os aspectos que nós pretendemos mostrar. É claro que a história militar da Madeira também inclui nos últimos anos, portanto, na década de 60 e 70 do século passado, portanto, os conflitos em África, e damos uma especial atenção, portanto, a esse período, que foi um período que levou a que fossem mobilizados, calcula-se, entre 20 a 30 mil militares da Madeira para prestarem serviço nas antigas colónias em África e também noutros locais, enfim, onde havia soberania portuguesa por esse mundo fora. A parte civil também está aberta a visitas. Foi alvo de obras no final da década de 1930 que deram ao palácio e aos seus salões do andar nobre, construídos no século XVIII, a imponência que têm hoje. O edifício foi classificado Monumento Nacional em 1943. A designação oficial é Palácio de São Lourenço e compreende a fortaleza e o palácio com os seus jardins. Com a separação dos poderes civil e militar, que vigorou a partir de 1835, a parte civil do palácio foi ganhando importância e se tornando mais visível. A partir dessa data, só em circunstâncias pontuais, os 2 poderes foram exercidos por uma mesma pessoa, neste caso, um militar. Atualmente, funcionam aqui o Comando da Zona Militar da Madeira e o Gabinete do Representante da República para a Madeira. O edifício continua a ser um dos mais imponentes da cidade. Dos muros da fortaleza, pode observar-se o panorama para a Avenida Zarco ou para o Largo da Restauração, praça que em tempos também se chamou da Constituição. É sempre difícil definir onde fica o coração de uma cidade. Porventura, o mais correto é dizer que uma cidade tem vários corações. No Funchal, um deles situa-se aqui nesta área que rodeia a Avenida Zarco e muito em especial neste café, o Golden Gate. O romancista português Ferreira de Castro colocou em poucas palavras a principal característica deste café e do Funchal na segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX. No romance Eternidade, de 1933, cuja ação decorre na Madeira, chama-lhe a esquina do mundo. Escreve o autor que aquele ângulo do Funchal era, entre as esquinas do mundo, um dos mais dobrados pelo espírito cosmopolita do século. Em viagem de recreio ou trânsito para Áfricas e Américas, davam volta ao cunhal do Golden Gate diariamente homens e mulheres de numerosas raças, o passo vagaroso, o nariz no ar, as mãos carregadas de cestos, de garrafas e de bordados na madeira. Neste café, aberto em 1841, ainda hoje se observa o movimento da cidade. A partir do Golden Gate, como é carinhosamente conhecido, contemplamos um cruzamento entre a Avenida Zarco e a Avenida Arriaga, outra artéria fundamental da cidade.
No centro desta interseção, e a separar as partes sul e norte da avenida, está a imponente estátua em homenagem a João Gonçalves Zarco. Este monumento significa muitas coisas. É uma homenagem, é uma estátua imponente, é um revivalismo dos descobrimentos tão comum na época em que esta estátua foi aqui colocada e é hoje um ponto de referência da cidade do Funchal. A estátua é uma das mais importantes obras do madeirense Francisco Franco, considerado o mais importante escultor português da década de 1920. Foi concebida e esculpida durante a década de 1920, inaugurada com grande aparato a 28 de maio de 1934. O monumento é também composto por um pedestal de 4 metros, da autoria do arquiteto Cristino da Silva, onde podem ver-se 4 painéis que evocam os descobrimentos portugueses, com as máximas do povoamento, conquista, sabedoria e evangelização. Rui Campos Matos, esta varanda do Golden Gate é um sítio privilegiado para fazermos a leitura da Avenida Zarco, sobretudo deste troço norte. Claro, exatamente porque vemos com muita clareza, digamos assim, o arranque desse troço norte da avenida, que é aberto em 1936, quando começa a ser demolida a fachada deste edifício interessantíssimo que aqui estava, dos quais restam umas partes arquitetónicas, que foi muito polémica a demolição disto. Por exemplo, o arquiteto Carlos Ramos, que fez o plano de urbanização do Funchal nessa época, em 1930, 31, era contra a demolição deste edifício e contra a abertura deste troço norte. Mas enfim, ele é de facto rasgado. É contratado, aliás, o arquiteto Januário Godinho para fazer o arranjo do antigo edifício, porque ele faz uma intervenção um pouco a Raulino, não é? Uma intervenção mimética. Utiliza partes da fachada do edifício, dobra-o e o antigo portal que estava voltado aqui para a Avenida Arriaga passa a ficar voltado para a Avenida Zarco. Depois, naquela esquina, temos uma situação muito curiosa, que é uma obra de um arquiteto também famoso, o Edmundo Tavares, autor do Mercado dos Lavradores, exatamente, da chamada primeira geração modernista, que aqui faz uma obra de feição historicista, mas também uma obra muito equilibrada, muito interessante, não é? Cria aqui um acontecimento nesta esquina, onde estava, sabe o que é que estava aqui, Paulo, antigamente? Era o antigo consulado americano, a casa do Sr. Howard March. Era um muro. Podia ter sido. E, portanto, este conjunto, então, depois atrás daqui do Banco de Portugal, existe um outro edifício quase escondido aqui no meio das árvores, que é o edifício dos Correios. Exatamente. Assim. Mais um caso de arquitetura da primeira geração modernista, desta vez é o arquiteto Adelino Nunes, que era um homem que trabalhava para os Correios, fez muitos Correios em Portugal, mas era um arquiteto de grande nível e de grande categoria, que aqui faz uma obra, está a ver, que integra-se perfeitamente com o banco e na frente da avenida, mas que é uma obra radicalmente moderna esta, não tem, digamos assim, elementos históricos, nem vai buscar ao passado português a sua inspiração. É uma obra mais recente. É um pouco mais recente, é das últimas obras, aliás, do Adelino Nunes. Mas todas elas, e é isso que é interessante, são obras de grande qualidade e de belíssima arquitetura. Portanto, estamos a falar numa cidade do Estado Novo, praticamente. O próprio pedestal da estátua do João Gonçalves Zarco é de um arquiteto desta geração, o Cristino da Silva, também. Portanto, a estátua é do Francisco Franco, mas o pedestal é desenhado por um arquiteto da mesma geração do Edmundo Tavares. Maria Anita Teixeira publicou o livro A Família e a Casa de João Gonçalves Zarco, com o resultado da sua tese de mestrado, que procura humanizar a Casa de Zarco e a vida na altura. Foi o primeiro capitão donatário do Funchal, num tempo em que a Madeira foi dividida em 2 capitanias, existindo uma terceira no Porto Santo. O navegador iniciou na ilha uma linhagem de nobreza que se manteve por séculos. João Gonçalves Zarco foi um homem, servidor da casa do Sr. Infante Dom Henrique. Ele era escudeiro, um homem da baixa nobreza, e para aqui veio para a redescoberta e para o povoamento da ilha. Passado algum tempo, após a
redescoberta, ele fixou-se com a mulher, com os filhos, trouxe 3 filhos já nascidos do continente para cá e com outros homens, portanto, do povo, da nobreza, homens, portanto, que até tinham certo cadastro, mas toda essa gente era importante para desbravar esta terra despovoada. Ele, a certa altura, pelos feitos que ele praticou, quer na Madeira, quer fora dela, porque ele também participou em conquistas e também em batalhas que se deram, portanto, nas praças marroquinas do Norte de África. Ele participou na conquista de Ceuta, na conquista fracassada em 1437, Tanger, anteriormente em 1418, esteve no Desterro de Ceuta, e ele foi, portanto, subindo a nível da hierarquia da nobreza. Ele já era considerado um cavaleiro, só que esse grau de nobreza é-lhe dado só em 1460 por Dom Afonso V. Ele tem brasão de armas, tem apelido novo, mas ele teve o cuidado, quando as filhas chegaram à idade de casar, de pedir a Dom Afonso V que lhe enviasse para a ilha homens de qualidade e homens de nobreza. Portanto, já houve. Ele vai ser o fundador de uma nobreza, portanto, já de estirpe na Ilha da Madeira. Um dos dados mais curiosos é o nome Zarco, que muitos consideram ser uma alcunha. Mas os documentos ajudam a compreender que o nome está associado à sua ascensão na nobreza. Em 1426, quando recebe de Dom João I uma carta para distribuição de terras na ilha, essa carta vem em nome de João Gonçalves Zarco. Portanto, depois, posteriormente, em 1460, quando ele recebe, portanto, de Dom Afonso V, de debilitação, ou melhor, a confirmação da sua nobreza, ele recebe o título de Câmara de Lobos. E isso Câmara de Lobos porquê? Porque foi exatamente em Câmara de Lobos que ele findou a primeira exploração da Ilha da Madeira. E só que o Lobos não vai ser muito usado, que vai cair em desuso. E ele vai passar a chamar-se, a tratar-se como apelido João Gonçalves da Câmara. E o filho, e portanto, é o Câmara que vai fundar um novo tronco nobiliário aqui na Madeira, João Gonçalves da Câmara. Mas não foi apenas o nome que gerou dúvidas. Também a data da descoberta tem sido motivo de debate. É comum ser aceito o ano de 1419, com o povoamento a iniciar-se em 1425-26, mas nem sempre as datas foram consensuais. No primeiro quartel do século XX, as divergências entre historiadores levaram a que as comemorações do 5º centenário da chegada dos navegadores à Madeira apenas tivessem acontecido na passagem de ano de 1922 para 1923. Pela primeira vez foi utilizada uma iluminação em grande escala e experiências com fogo de artifício, que acabariam por ser precursores da forma como hoje festejamos o Natal e a passagem de ano. As comemorações do centenário começaram no dia 29 de dezembro de 1922 e estenderam-se até ao dia 4 de janeiro seguinte. Foi um programa intensivo, com muitos acontecimentos que envolveram toda a sociedade. A Avenida Zarco, decorada com iluminações, foi um dos pontos centrais dos festejos. Outro ponto alto foi o fogo de artifício na passagem de ano, na baía junto ao Ritz Palace Hotel, que atingiu uma escala nunca antes vista. As iluminações e o fogo de artifício do 5º centenário da chegada dos navegadores à Madeira abriram a porta a uma tradição que se manteve ao longo das décadas e é hoje um dos principais cartazes turísticos da Madeira. Não faltam razões que mostram a importância de Zarco para a história da Madeira e uma delas é ter-lhe sido atribuído o nome desta avenida, uma das mais importantes do Funchal. O navegador que iniciou o povoamento desta ilha foi, por isso, um pioneiro. E foi muito importante porquê? Porque iniciou a vida nesta terra, a vida humana foi iniciada por ele. Ele tornou-se um símbolo. Ele criou uma identidade com toda aquela gente que trouxe para a Madeira
criou uma identidade própria do ilhéu. Foi um migrante e a migração continua ao longo dos séculos, tem continuado ao longo dos séculos. João Gonçalves Zarco faleceu na Madeira com quase 80 anos. Tem o rosto em selos, moedas comemorativas, várias ruas por todo o país e diversas estátuas. Ele e os navegadores que o acompanharam na redescoberta deste arquipélago conquistaram também um papel na história universal. Foram os primeiros a dar novos mundos ao mundo, abrindo caminho à descoberta de novas terras. A Avenida Zarco tem a esquina do mundo no Golden Gate, mas termina num dos cruzamentos da cidade. Daqui partem ruas históricas como a Rua Câmara Pestana, a emblemática Rua da Carreira ou a centenária Rua dos Aranhas. Cada uma destas ruas por si dá uma grande história.